Dizem que a família nunca vira as costas para você. Engraçado. A minha nunca virou as costas. Apenas estendeu as mãos pedindo dinheiro. Por 6 anos, paguei cada conta que eles empurraram na minha direção. Enquanto minha irmã flutuava pela vida, sem ser tocada por responsabilidades, eu dizia a mim mesmo que era temporário, que lealdade significava sacrifício. Mas na noite em que pedi um simples favor, uma única noite cuidando da minha filha para que eu pudesse salvar minha carreira, eles riram na minha cara. Não somos seus empregados. E então, sem hesitar, colocaram os filhos dela no quarto de hóspedes que me disseram não estar disponível. Foi o momento em que algo dentro de mim, finalmente, se quebrou. Parei de pagar. Fui embora. E agora, depois de meses de silêncio e do caos que eles criaram, de repente, querem conversar. Então, aqui estou eu, parado nos escombros do que um dia chamei de família, imaginando se a verdade, finalmente, me libertará ou queimará tudo o que restou até virar cinzas. Meu nome é Danilo, mas pode me chamar de Dani. Esta é a história que nunca pensei que diria em voz alta. Mas talvez alguém aí fora precise ouvir isso tanto quanto eu preciso desabafar. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, estou ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história se sentir ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. E se você achar que minha voz vale a pena, considere se inscrever. Isso ajuda mais do que você imagina, especialmente para alguém que passou tempo demais se sentindo ignorado. Soquei o dinossauro roxo da Yasmin na bolsa de pernoite com uma mão e equilibrei meu celular entre a orelha e o ombro com a outra, conferindo a lista pela 100ª vez. Pijamas, escova de dentes, roupas extras, cobertor favorito, emergência, carregador. A lista parecia menos uma preparação e mais um ritual. Cada item era uma pequena promessa que eu fazia a mim mesmo de que, se eu conseguisse passar por essa apresentação, se eu conseguisse aquela promoção, finalmente teríamos o fôlego financeiro que a Yasmin merecia. Lá fora, a luz de São Paulo estava baixa e cinzenta atrás das árvores da Vila Madalena. E na sala de estar, o quadro pendurado sobre nosso sofá parecia um futuro que eu vinha desenhando nas margens da minha vida. Por 6 anos, eu tinha sido a segunda engrenagem silenciosa por trás da casa dos meus pais. Eu clicava em confirmar transferência até que o ato se tornou memória muscular. É só temporário. Eu disse a mim mesmo na primeira vez que transferi o aluguel para eles, e depois de novo no mês seguinte, e no seguinte, até que o temporário vazou para o para sempre. Números piscavam como peixes na minha mente sempre que eu me permitia pensar sobre isso. Linhas de planilhas, datas de débito automático, aquele pequeno som de confirmação que costumava me encher com o alívio terrível de ser necessário. Na ligação, a voz da minha mãe estava com aquele calor habitual. Mas houve uma pausa que eu não consegui identificar, como se ela estivesse medindo o pedido contra algo que eu não conseguia ouvir. Só uma noite, mãe, eu disse, porque a verdade cabia numa frase. Essa apresentação pode mudar tudo para a Yasmin. A resposta dela foi cortante e seca. A família vem em primeiro lugar. Eu me agarrei à cadência da voz dela, caçando o sim que nunca veio. Renan deslizou a mão na minha e apertou, como se estivesse me passando coragem. Entramos na garagem dos meus pais e todos os clichês sobre ser o bom filho me pressionaram por dentro. Faça o que é esperado. Impeça a casa de desmoronar. Sacrifique-o agora pelo depois que eu nunca via chegar. A luz da varanda estava acesa e a porta se abriu antes que chegássemos nela. E em vez do abraço suave que ensaiei, o sorriso da minha mãe permaneceu fixo enquanto seus olhos desciam para a mochila da Yasmin e algo endureceu. Não somos seus babás.
Ela disse a frase de forma plana e precisa. E então, a casa me deu o que as palavras não podiam. O som de crianças rindo. A visão do meu pai, no tapete, construindo uma torre de blocos com o filho pequeno da Mariana. Mariana estava jogada no sofá, rolando o feed do celular, os dedos deslizando como se estivesse afastando qualquer obrigação. O tempo se dobrou sobre si mesmo naquele momento. Tudo o que eu tinha feito por eles apareceu de repente como uma moeda invisível, e as escolhas deles me mostraram como ela tinha sido gasta. Fiquei ali com o peso morno da Yasmin em meus braços e senti, com uma clareza que foi quase violenta, que eu estava pagando por uma vida da qual não tinha permissão para fazer parte. Sentei no carro com o motor ligado e deixei o silêncio se instalar tempo suficiente para mudar a memória fazer seu trabalho. A cena do meu pai, empilhando blocos de plástico com o filho de outra pessoa, passava em loop atrás dos meus olhos como um comercial ruim. Quando chegamos em casa, não desfiz a mala da Yasmin imediatamente. Em vez disso, abri meu laptop e puxei as pastas que eu vinha montando pela metade há anos. Arquivos nomeados daquela maneira utilitária que os fazia parecer menos pessoais. Aluguel, seguro do carro, contas de luz, condomínio. Eu tinha guardado recibos como prova contra uma suspeita de que eu não estava imaginando a escala do que vinha carregando. As transferências eram linhas e registros de tempo, o mesmo conjunto de números se repetindo como um batimento cardíaco. Mensal, confiável, anônimo em suas descrições bancárias. Cada linha parecia uma frase em uma confissão. Havia flashes passando pela minha cabeça. Mariana saindo da casa dos meus pais, com uma bolsa nova debaixo do braço, enquanto minha mãe murmurava sobre estar curta de grana. O comentário casual do meu pai, de que é coisa de família, que dobrava tudo em obrigação. Os aniversários que pedi para eles virem e as desculpas educadas que chegavam em resposta. Quanto mais eu escaneava, mais impossível era manter o passado e o presente separados. A imagem atual do meu pai e seus netos na sala de estar sentava-se ao lado do livro-caixa de pagamentos que eu tinha feito para manter aquela sala de estar intacta. Renan se inclinou sobre meu ombro enquanto eu rolava a tela, sua respiração quente na minha nuca. Ele leu uma entrada, sabe, e perguntou baixinho: "O que você vai fazer?" Respondi com minhas mãos, criando uma nova planilha, destacando totais, traçando uma linha sob a coluna que havia alimentado a vida deles por 6 anos. Rascunhei uma mensagem no grupo que eu mantinha aberto para a logística da família. De agora em diante, cuidem de si mesmos. Meu polegar pairou sobre a tela. O nome da minha mãe piscou na tela quando uma nova mensagem chegou. Uma foto de uma fatura marcada como urgente. E abaixo dela, uma mensagem que parecia um apelo ensaiado. "Pode cobrir isso por enquanto? Eu te pago depois." O timing era mecânico, exatamente o tipo de dependência que eu havia desmantelado na minha cabeça naquela noite. Mas antes que eu pudesse reagir, um e-mail chegou de um vizinho que eu mal conhecia. Assunto curto e amargo. "Você sabia que eles compraram um sofá de couro na semana passada?" Em anexo estava uma foto tirada da entrada da garagem deles. A foto era uma coisa simples e brutal. Um sofá novinho em folha na varanda. A luz do sol refletindo em seu brilho. As peças se encaixaram de forma limpa demais. Uma história de necessidade, outra de gastos. A raiva endureceu em algo mais frio. Movi o cursor para cancelar a primeira transferência recorrente. Meu cursor pairou. A casa estava quieta, exceto pelo zumbido fraco da máquina de lavar louça e a respiração da Yasmin na babá eletrônica. Então a campainha tocou. Mariana, carregando uma caixinha alegre de brinquedos, estava parada na porta da frente com aquele sorriso acidental de estrela de cinema. Ela respirou fundo e sentou no meu sofá, entregou o brinquedo para uma Yasmin com um calor exagerado e perguntou como eu estava,
como se não estivesse relaxando na casa dos meus pais na noite anterior. Era uma gentileza encenada, um teste vestido de generosidade, o tipo de performance que eu vinha financiando sem nunca ser convidado para a plateia. Apertei o botão de cancelar. A tela piscou uma caixa de confirmação e eu cliquei. Senti no meu peito como uma incisão, inevitável, limpa e aterrorizante. Abracei a Yasmin mais forte quando ela adormeceu contra meu colarinho e deixei o ritmo pequeno e constante de sua respiração ser o único som em que eu confiava naquele momento. Empilhei tudo na mesa da cozinha como evidência em um caso bancário. Extratos, captura de tela após captura de tela das mensagens que sempre começavam com "Você pode ajudar?" e terminavam com uma promessa de me pagar de volta. Fotos da Mariana saindo da garagem dos meus pais com uma bolsa de grife, minhas próprias anotações catalogando cada vez que alguém recusou cuidar da Yasmin quando o seu tinha um prazo. Parecia clínico transformar intimidade em recibos. Mas depois da cena da sala de estar na casa dos meus pais, eu precisava que o mundo visse o que minha família praticava no privado. Escrevi um post que parecia mais um depoimento do que um desabafo. Datas, valores, capturas de tela, uma linha simples sobre por que parei as transferências. Declarei meus termos para qualquer contato futuro. Nada de dinheiro, terapia obrigatória e permissão antes de visitas com a Yasmin. E cliquei em publicar. A reação foi instantânea e brutal. Minha mãe me venceu na narrativa, postando uma mensagem sincera no Facebook sobre ter sido abandonada pelo filho, sobre como a família deveria permanecer unida. Os amigos dela e conhecidos da igreja encheram os comentários com simpatia, do tipo que fez meu estômago revirar. Por um dia, pareceu que eu tinha sido publicamente marcado como ingrato. Então, uma velha conhecida da minha mãe, alguém que sempre postava fotos de aeroportos e pôr do sol, deixou um comentário no post dela. Ela tinha estado em um jantar onde minha mãe se gabou de uma viagem para Bali. O comentário foi pequeno e preciso, e mudou alguma coisa. As pessoas começaram a cavar. Um antigo colega de classe, com quem eu não falava há anos, deslizou nas minhas mensagens diretas e me disse, sem rodeios, que uma vez transferiu dinheiro para minha mãe depois que ela lhe mostrou fotos de um fim de semana de luxo. As respostas suavizaram, as perguntas se multiplicaram e, lentamente, uma corrente de apoio começou a crescer. Foi uma bagunça. Senti-me exposto e vingado ao mesmo tempo. Estranhos enviavam mensagens dizendo que minha história soava verdadeira para eles. Alguns ex-vizinhos admitiram que tinham visto mais do que se sentiam confortáveis em dizer antes. Ao mesmo tempo, as ligações dos meus pais mudaram de súplicas para punições. Eles tentaram ultrapassar minha narrativa, contando a versão deles para qualquer um que quisesse ouvir. Então, tarde da noite, no terceiro dia, recebi um e-mail do RH. Meu pai tinha aparecido no escritório e causado uma cena na recepção. A segurança o havia escoltado para fora. Lendo aquela linha, o pequeno núcleo de medo que eu vinha mantendo sob controle se transformou em algo mais frio. Eu tinha aberto uma porta que eu não conseguia fechar. E agora, tudo o que eu tinha exposto poderia ricochetear nas pessoas com quem eu trabalhava, na Yasmin, na vida que Renan e eu estávamos tentando construir. Na manhã seguinte, minha caixa de entrada continha uma nota formal do RH. Por favor, esteja ciente de que seu pai tentou falar com membros da liderança hoje. A redação era cuidadosa, mas a implicação não era. Entrar no escritório naquele dia foi como pisar em uma sala de vidro onde todos podiam ver as rachaduras. Senti os olhares, a recalibração silenciosa dos colegas que agora me observavam sob uma luz diferente. Renan e eu decidimos parar de tratar nossa casa como um refúgio padrão e começamos a tratá-la como um lugar que tínhamos que defender. Trocamos as fechaduras, instalamos câmeras no batente da porta e configuramos alertas que tocariam em nossos 2 telefones. O trabalho prático me fez sentir menos louco.
me deu um perímetro de segurança. Eles expandiram sua campanha rapidamente e com um tipo de crueldade casual. Mensagens foram para o Renan. Ele recebeu textos de familiares sugerindo que eu não era estável e que ele deveria considerar que tipo de vida estava construindo comigo. Era uma estratégia que parecia projetada para me isolar emocionalmente. Ele não vacilou. Ele apenas apertou a mão em volta da minha. Uma tia distante, que eu só tinha encontrado uma vez, deixou um correio de voz, cheio de fúria hipócrita, sobre dever e vergonha. Uma voz que reconheci finalmente como uma que minha mãe havia recrutado para o coro. Então, um envelope branco, simples, apareceu sob nossa porta. A carta não estava assinada pela família. Era de alguém do círculo da igreja da minha mãe e era direta. Você é ingrato. Nós sabemos onde você mora. Não havia sutileza naquela frase, apenas uma linha destinada a remover qualquer sensação de segurança a que eu estava me agarrando. Pensei em dormir em outro lugar. Renan sugeriu forçar a sorte e ficar com um amigo por algumas noites. Mas a ideia de ser expulso da minha própria casa parecia conceder um terreno que eu não tinha intenção de perder. Em vez disso, comecei a manter um registro detalhado: datas, horários, capturas de tela, nomes, tudo o que mais tarde poderia ser entregue a um advogado. Era tedioso e mantinha minhas mãos ocupadas para que minha mente não fosse para lugares mais sombrios. Então, a 1:00 da manhã, meu telefone vibrou com um número que eu não reconhecia. A voz da minha mãe era fina e urgente. Ela disse que meu pai tinha sido internado no hospital, que a pressão arterial dele tinha disparado por causa do estresse que eu havia causado. O apelo foi imediato e ensaiado. Por meio segundo, meus velhos reflexos, proteger, pedir desculpas, consertar, avançaram. Então algo mais firme se intrometeu. Eu já tinha assistido a essa peça antes. Eu tinha visto a angústia se transformar em alavanca e depois em controle. Ouvi o que ela disse e respondi o que tinha ensaiado. Eu não responderia a contatos manipuladores. Mas se houver uma emergência médica real, envie a documentação e lidaremos com isso apropriadamente. Ela cravou a faca da culpa familiar no meu peito. Desliguei e respirei em direção à babá eletrônica onde a Yasmin dormia. Um pequeno peso morno que herdaria as consequências de como eu lidava com isso. A noite estava quieta, exceto pela respiração dela, e entendi com uma clareza que parecia tanto um presente quanto um fardo que isso não era mais sobre eu provar nada aos meus pais. Isso era sobre moldar um futuro para ela, onde segurança e verdade não fossem negociáveis. A doutora Helena ouviu sem interromper enquanto eu contava sobre as cartas anônimas, o correio de voz da tia, que mal me conhecia, a ligação tarde da noite, alegando que meu pai estava no hospital por minha causa. Quando finalmente parei de falar, ela se recostou na cadeira e disse algo que cortou tudo o que eu estava lidando. Um sistema familiar construído sobre controle, e sistemas assim escalam quando perdem o controle. As palavras dela não foram dramáticas. Eram firmes, quase gentis, mas fizeram meu peito apertar. Passei 30 anos acreditando que eu era o problema. Muito responsável, muito sensível, muito reativo. Ouvi-la descrever os padrões como se fossem condições de um livro didático me fez perceber o quão antigas essas feridas realmente eram. Lembrei-me do meu pai me dizendo quando eu tinha 9 anos que um homem nesta família carrega os fardos que ninguém mais quer. Lembrei-me da minha mãe chorando quando eu disse que não podia atravessar a cidade para fazer um favor a ela porque eu tinha provas finais na manhã seguinte. Cada recusa tinha sido respondida com culpa, com silêncio ou com o tipo de decepção que parecia punição. Eu tinha sido moldado para carregar todos, menos a mim mesmo. Quando saí da consulta, o ar parecia cru contra a minha pele.
Entrei no trabalho apenas para ter um colega me puxando de lado, sussurrando do que tinham visto minha mãe conversando com um dos diretores seniores Maoas no saguão no início da semana. Eles não queriam interferir, disseram, mas algo na interação parecia direcionado. Meu estômago despencou. Não era mais apenas pessoal. Eles estavam entrando no território que determinava como eu alimentava minha filha. Naquela noite, um vizinho me enviou um videoclipe da câmera da frente da casa dele. Meu pai andando de um lado para o outro, do lado de fora da nossa casa depois da meia-noite, apertando a campainha repetidamente, depois alegando estar apenas passando quando questionado. Seus movimentos eram deliberados demais, calculados demais para ser coincidência. Segurança, algo que eu sempre dei como certo, não parecia mais garantida. Então Mariana apareceu na minha caixa de entrada com um nome de usuário novo e um tom pingando indignação ensaiada. Ela me acusou de envergonhar a família, exigiu que eu parasse de humilhá-los publicamente e anexou uma selfie dela em uma praia ensolarada, em algum lugar. A areia, o maiô, a bebida equilibrada ao lado dela. Tudo reprisava o desequilíbrio que passei 6 anos financiando sem ter um lugar à mesa. Encarei a foto até que a raiva se dissolveu no entendimento mais frio de que nada disso era um acidente. Renan e eu sentamos no chão da sala, depois que a Yasmin foi para a cama, nossas costas contra o sofá, como se estivéssemos nos fortificando contra o resto do mundo. Fizemos um plano. Se minha família escalasse mais, contrataríamos um advogado. De agora em diante, imporíamos contato zero e, se necessário, ambos mudaríamos nossos números e informaríamos apenas um pequeno círculo de amigos. Admiti pela primeira vez em voz alta que nunca vivi uma vida onde meus pais não estivessem exercendo alguma atração gravitacional sobre mim, dizendo que isso me fazia sentir exposto e estranhamente livre, como se nomear a verdade afrouxasse seu aperto. O capítulo se fechou com um golpe final. Um e-mail do hospital confirmando que meu pai havia recebido alta em poucas horas e que nada estava errado, além de uma leve hipertensão, o que significava que o telefonema da meia-noite, o pânico, a urgência, o apelo tinham sido outra performance destinada a me puxar de volta. Senti-me vazio e furioso ao mesmo tempo, preso entre o desespero de que esta era a família de onde eu vinha e a resolução de que eu não deixaria isso moldar a família que eu estava tentando construir. O e-mail da gerência chegou cedo na manhã seguinte, pedindo para eu comparecer antes do meu turno. Entrei na sala de conferências e encontrei meu supervisor segurando uma cópia impressa de uma mensagem que minha mãe havia enviado diretamente para a corporação. Uma longa narrativa desconexa sobre como eu era instável, como eu precisava de intervenção, como meu empregador deveria ajudar a família a me gerenciar. Ler aquelas frases em voz alta, naquela sala estéril, foi algo que nunca esquecerei. A vergonha queimava na minha garganta, mas forcei-me a sentar ereto e responder a cada pergunta claramente, porque deixá-los me ver quebrar apenas confirmaria a história que ela estava tentando pintar. Quando a reunião terminou, meu supervisor hesitou na porta antes de me dizer algo que eu não esperava. Meu pai também havia aparecido na garagem do estacionamento no início da semana e tentado parar meu carro enquanto eu entrava. A segurança interveio, mas ninguém quis piorar as coisas trazendo isso à tona, a menos que fosse necessário. Ouvir isso fez minhas mãos suarem. O espaço entre minha vida pessoal e minha vida profissional havia colapsado inteiramente. Naquela tarde, encontrei-me com um advogado. Sentar em frente a um estranho, descrevendo como meus pais se inseriram em cada canto da minha vida, parecia surreal. O advogado não piscou. Eles recomendaram preparar uma notificação formal, exigindo que todos os contatos parassem e redigir documentos caso eu precisasse de proteção adicional.
Saindo daquele escritório, senti como se tivesse entrado em uma versão da vida adulta que nunca quis, mas que não podia mais evitar. De volta em casa, encontrei uma pequena transferência na minha conta poupança, vinda da minha mãe. Uma quantia minúscula, nada comparado ao que enviei a eles ao longo dos anos, mas o suficiente para confundir a história se eles escolhessem alegar que o apoio financeiro era mútuo. Eu estornei imediatamente e salvei as capturas de tela. Então vieram as mensagens de velhos conhecidos, cartas que meus pais haviam enviado, pedindo ajuda para me trazer de volta a razão. Alguns deles me ligaram diretamente, incertos no que acreditar, perguntando se eu estava tendo algum tipo de colapso nervoso. Foi uma invasão tão completa que parecia orquestrada. O pior momento veio quando Yasmin subiu no meu colo e perguntou com sua vozinha brilhante: "Cadê a vovó?" Senti algo fraturar dentro de mim. Eu não queria que ela crescesse pensando que a ausência era punição ou que o amor exigia obediência. Renan ajoelhou-se ao nosso lado e disse suavemente: "Queremos que ela cresça na verdade, não na obrigação." As palavras dele me estabilizaram. Naquela noite, ensinei a Yasmin sobre círculos pessoais, explicando que todos têm um espaço ao redor deles que ninguém tem permissão para cruzar sem permissão. Ela assentiu, como se entendesse. Depois desenhou seu próprio círculo em uma folha de papel. Colei na geladeira como uma promessa. No dia seguinte, enviei a notificação formal aos meus pais, escrevendo a linha final. E qualquer contato adicional fora destes termos será considerado assédio. Parecia que estava desenhando um limite, não apenas no papel, mas no ar ao meu redor. Odiei que tivesse chegado a esse ponto, mas sabia que era o único caminho a seguir. Naquela noite, depois que Renan e Yasmin foram para a cama, sentei sozinho na sala de estar, com as luzes apagadas, observando o feed das câmeras de segurança. A casa estava quieta demais, como se estivesse prendendo a respiração comigo. Pela primeira vez, disse em voz alta a coisa que vinha evitando: "Eles não vão parar." Mas desta vez, eu também não pararia. A mensagem chegou de manhã cedo. Uma daquelas notificações que você olha meio acordado antes que seu cérebro tenha a chance de se preparar. Era de uma mulher que conhecia minha mãe há muito tempo, alguém de quem eu mal me lembrava. Ela enviou uma captura de tela de um post que minha mãe havia escrito em um grupo enorme da comunidade, um lugar onde a fofoca local se espalha como fogo. Nele, ela me pintava como volátil, manipulador, mentalmente doente, alguém que controlava o Renan e atacava a família. Ela escreveu sobre medo, sobre preocupação, sobre ser uma mãe que não sabia como salvar seu filho de si mesmo. Minhas mãos tremiam, mas minha cabeça ficou fria daquela maneira que a adrenalina às vezes aguça, em vez de entorpecer. Li 2 vezes, talvez 3, até que as palavras pararam de parecer reais, e, em vez disso, pareceram cirúrgicas, como se ela tivesse esculpido as partes de mim que queria que o mundo visse e deixado assim a verdade sangrando atrás delas. 1 hora depois, meu gerente me chamou lá em cima. No momento em que entrei no escritório, soube que algo estava errado. Ele tinha outro documento na mão, uma carta manuscrita enviada diretamente para a equipe executiva. Eu não precisava perguntar de quem era a letra. Ela tinha dito a eles que eu era instável, incapaz de gerenciar pessoas, potencialmente perigoso. Senti algo em mim desabar, não de pânico, mas com um reconhecimento cansado e profundo. Ela não estava apenas lutando para me manter sob o polegar dela. Ela estava tentando desmantelar minha vida desde a fundação. Saí do trabalho mais cedo. O volante parecia quente sob as minhas palmas, enquanto eu dirigia em direção à casa deles, ensaiando palavras que eu sabia que sairiam diferentes quando estivesse na frente deles. Memórias batiam em mim a cada sinal vermelho. Os anos enviando dinheiro. Os anos ouvindo que eu era egoísta se hesitasse.
As noites que fiquei acordado até tarde calculando como sustentá-los e ainda alimentar minha família. Cada quilômetro apertava a mola dentro de mim. Quando entrei na casa deles, meu pai estava sentado inclinado no sofá, como se esperasse aplausos. Minha mãe levantou-se, com surpresa exagerada, a mão no peito, como se eu tivesse invadido sem avisar. Não deixei que começassem. Coloquei os e-mails impressos, o post do Facebook, a carta para minha empresa na mesa de centro. Fiz a pergunta direta. Por que vocês estão tentando arruinar minha carreira? Minha mãe dissolveu-se imediatamente em lágrimas, falando atropeladamente, tecendo uma narrativa onde ela estava assustada e incompreendida. Observei-a, esperando a parte em que a culpa se formaria no meu estômago, mas não aconteceu. Percebi que finalmente parei de responder a ela do jeito que ela precisava. Meu pai não se incomodou com fingimentos. Ele bateu a mão no braço do sofá e disse que eu devia a eles. Que tudo o que eles tinham feito por mim significava que eu deveria sustentá-los até o dia em que morressem. Que ir a público os humilhou, fez a vizinhança falar. Pela primeira vez, ele disse em voz alta o que sempre esteve implícito. Que na mente dele, meu propósito era bancar a família. Ouvir isso ser dito arrancou qualquer suavidade que eu ainda estivesse segurando. Então Mariana entrou. Ela se posicionou ao lado deles, queixo erguido, olhos afiados com acusação. Ela me disse que eu tinha quebrado a família para a minha, que eu tinha feito tudo desmoronar. E então, sem pensar, sem saber o que estava revelando, ela deixou escapar que meus pais tinham prometido a ela ajuda ilimitada, que ela merecia o apoio deles mais do que eu. As palavras ficaram suspensas entre nós como um espelho rachado, refletindo tudo o que eu havia me recusado a olhar por anos. Eu me levantei. Eu disse que se continuassem a me difamar publicamente, continuassem a invadir minha vida ou meu local de trabalho, eu cortaria toda a comunicação permanentemente. Coloquei a ordem de cessar e desistir na mesa. O rosto da minha mãe congelou. Meu pai rasgou o papel ao meio e jogou no chão. Saí sem olhar para trás. O ar lá fora parecia diferente. Mais rarefeito, mas também mais limpo. Como pisar em um mundo onde a gravidade, finalmente, quebrou seu pacto com o passado. Havia uma dor, sim, mas por baixo dela corria uma corrente de liberdade que eu não sabia que podia coexistir com a perda. Quando cheguei em casa, Renan estava na poltrona com a Yasmin, dormindo. No peito dele, a mãozinha dela enrolada no tecido da camisa dele. Fiquei na porta por um longo momento. Tudo o que eu havia lutado para proteger, cada limite, cada verdade dolorosa, estava bem ali, respirando firmemente na minha frente. E eu soube então que a batalha não era mais sobre escapar do aperto deles. Era sobre proteger a vida que estávamos construindo de ser tocada por aquela escuridão novamente. A calmaria veio devagar, e depois de uma só vez. Semanas se passaram, sem cartas não assinadas, sem números desconhecidos iluminando meu telefone, sem meu local de trabalho me puxando de lado para perguntar sobre outro incidente. A ordem de restrição tinha pousado exatamente onde precisava. Nossa casa parecia diferente, ainda pequena, ainda modesta, mas inegavelmente nossa de novo. Eu respirava mais fácil, como se minhas costelas tivessem finalmente relaxado. Renan e eu sentamos uma noite com nossas contas abertas no laptop. Pela primeira vez em anos, os números pareciam estáveis, quase calmos. Me surpreendeu quanto dinheiro mantivemos quando eu não estava canalizando partes do meu salário para os desejos de outra pessoa. Abrimos um fundo para a faculdade da Yasmin, configurando transferências automáticas que pareciam investir na vida certa em vez de me drenar para a errada. Voltei à doutora Helena e contei tudo. Ela ouviu do jeito que sempre fazia, quieta, mas engajada, e sorriu quando terminei. Ela me disse que eu havia quebrado uma estrutura muito mais antiga do que eu imaginava.
e que meus pais ou se reconstruiriam ou colapsariam sem o andaime que eu costumava fornecer. Você escolheu a si mesmo, disse ela. Esse é o começo da verdadeira estabilidade. As palavras dela pousaram sobre mim como um cobertor que eu não sabia que precisava. Certa tarde, chegou uma carta pelo correio com a letra da minha mãe no envelope. Não abri imediatamente. Quando finalmente abri, era curta. Sem culpa, sem barganha, apenas um simples reconhecimento do dano. Ela escreveu que não tinha entendido o que estava fazendo comigo e que sentia muito. Não era um concerto, mas era diferente. Deixei a carta no balcão por dias enquanto descobria o que sentir. Renan me lembrou que eu não devia uma resposta a ninguém até que estivesse pronto. Eventualmente, pedi para ela me encontrar em um café numa parte movimentada da cidade. Estabeleci os termos claramente. Lugar público, 30 minutos, nada de falar sobre dinheiro. Ela chegou parecendo menor de alguma forma, usando roupas que não tentavam impressionar ninguém. Ela me disse que estava trabalhando de novo, que a vida sem a almofada financeira tinha sido humilhante. Ouvi, mas mantive minhas emoções à distância, sabendo que a proximidade sempre tinha sido a porta de entrada para a manipulação. Ela não forçou. Ela não chorou. Ela não pediu nada. Eu disse a ela as condições se ela quisesse um relacionamento de qualquer tipo daqui para frente. Sem pedidos de dinheiro, sem interferência no meu trabalho ou no meu casamento, sem culpa, sem reescrever eventos, e quaisquer visitas com a Yasmin aconteceriam apenas com a minha aprovação e a do Renan. Pela primeira vez na minha vida adulta, ela assentiu sem resistência. Não era perdão. Não era reconciliação. Era simplesmente um reconhecimento mútuo de que as coisas não poderiam voltar ao que eram. De volta em casa, Yasmin me entregou um desenho. 3 figuras, de mãos dadas, sob um sol com raios desiguais. Eu, Renan e ela. Ela disse: "Esta é a nossa família." Colei na geladeira, o papel tremulando levemente na brisa da cozinha, e percebi que ela estava certa. Eu não tinha quebrado uma família. Eu tinha me recusado a deixar a família errada me quebrar por mais tempo. A estrada à frente ainda parece complicada, mas é minha agora. Construída sobre limites em vez de medo, sobre honestidade em vez de obrigação. Finalmente entendo que o amor não exige me encolher ou sacrificar meu futuro. O amor, o tipo real, tem espaço para a verdade e espaço para o crescimento. E pela primeira vez na minha vida, estou escolhendo exatamente isso. A estrada à frente ainda parece complicada, mas é minha agora. Construída sobre limites em vez de medo, sobre honestidade em vez de obrigação. Finalmente entendo que o amor não exige me encolher ou sacrificar meu futuro. O amor, o tipo real, tem espaço para a verdade e espaço para o crescimento. E pela primeira vez na minha vida, estou escolhendo exatamente isso. No entanto, mesmo quando esse pensamento se instalou no meu peito, um tremor silencioso correu por baixo dele como uma falha geológica mudando em algum lugar profundo, me avisando que escolher a mim mesmo não significava que o mundo ao meu redor tinha terminado de testar essa escolha. Eu me sentia calmo, mas era o tipo de calma que vem logo após uma tempestade, quando o céu está quieto demais e você não tem certeza se algo mais está se formando no horizonte. Por alguns dias o ar na casa pareceu mais leve. Renan ria mais. Yasmin cantarolava para si mesma enquanto coloria, como se pudesse sentir a tensão se dissolvendo ao nosso redor. Continuei esperando aquele puxão familiar no meu estômago. Ansiedade, culpa, o reflexo de checar meu telefone para a próxima crise. Não veio. Mas outra coisa veio. Um estranho vazio que eu não esperava. Um luto pela versão de família que eu persegui por anos, mas nunca realmente tive. Surpreendeu-me o quão silenciosa a perda soou quando finalmente chegou. Não explosiva, apenas uma compreensão suave. Nunca foi o que você pensou que fosse. A doutora Helena tinha me avisado sobre essa parte, o ricochete emocional.
Depois de reivindicar sua vida, você constrói limites e então tem que viver no espaço que eles criam. Aquele espaço parecia enorme, desconhecido e, às vezes, mais solitário do que eu queria admitir. Mas o verdadeiro teste veio na quinta-feira seguinte. Eu estava no centro comunitário, preparando slides para um workshop sobre autonomia financeira. Minha primeira vez falando publicamente, sobre minha jornada. Era para ser um marco, um sinal de que eu tinha transformado a dor em algo útil. Enquanto ajustava o projetor, vi uma notificação piscar no meu telefone. Uma solicitação de mensagem. Não da minha mãe, não do meu pai, não da Mariana, de alguém cujo nome tensionou cada músculo dos meus ombros. Elias, meu irmão, o irmão de quem ninguém nunca falava. Aquele que tinha saído de casa aos 19 anos e nunca mais voltou, exceto por aquele Natal estranho há 15 anos. A mensagem dele era apenas uma linha. Precisamos conversar. É sobre eles e sobre você. Encarei aquilo, o pulso batendo forte sob o maxilar. Elias sempre tinha sido um fantasma, alguém que eu lembrava em fragmentos, como uma fotografia mal revelada. Ele fechando a porta do quarto. Ele discutindo com o pai através de paredes finas. Ele desaparecendo depois de dizer: "Você vai ver o que quero dizer algum dia." Eu nunca perguntei o que ele queria dizer. Nunca tive coragem. E agora, depois de quase 2 décadas de silêncio, ele queria conversar. Esperei até chegar em casa, para contar ao Renan. Ele franziu a testa, pensativo e comedido, do jeito que sempre ficava quando o passado estendia a mão novamente. "Isso pode ser bom", disse ele. "Ou pode ser outra maneira de eles entrarem." Eu sabia que ele estava certo. A lógica dizia: fique cauteloso. A emoção, especialmente a parte moldada pela criança pequena, ainda esperando que sua família pudesse ser algo melhor, sentia outra coisa inteiramente. Uma centelha perigosa de esperança. Mas eu tinha aprendido a ouvir de forma diferente agora. A esperança não era uma bússola. Era um aviso. Respondi simplesmente: "Sobre o que você quer conversar?" A resposta veio em segundos. Rápida demais. "Não por texto. Podemos nos encontrar." Todos os alarmes dentro de mim tocaram de uma vez. Eu disse a ele que precisava de mais informações antes de encontrar. A próxima mensagem dele foi mais longa, mais trêmula de alguma forma. "Eles fizeram a mesma coisa comigo. Pior. E não vai parar com você. Por favor." Aquela única palavra, por favor, bateu mais forte que o resto. Elias nunca dizia por favor quando éramos crianças. Ele era durão, fechado, já meio homem quando tinha 16 anos. Se ele estava entrando em contato agora, significava que algo tinha se rompido. Mas eu ainda não sabia para que direção o perigo apontava. Ao longo do dia seguinte, sinais sutis de problemas surgiram novamente. Uma carta, entregue na nossa varanda, sem remetente. Apenas meu nome digitado em letras de forma. Dentro havia uma captura de tela impressa do meu anúncio do workshop. Alguém tinha circulado meu rosto em tinta vermelha. Outro envelope veio endereçado ao Renan, dizendo que ele deveria pensar 2 vezes antes de construir uma vida com alguém que abandona o próprio sangue. Ele jogou fora imediatamente, mas seu maxilar ficou trancado o resto da noite. E então teve a Yasmin. Ela perguntou de novo se podia ver a vovó só um pouquinho. A voz suave e esperançosa. Aquilo perfurou cada camada de determinação que eu tinha. Renan apertou minha mão por baixo da mesa, me segurando antes que a culpa pudesse se transformar em ação. "Estamos construindo algo mais seguro para ela." Ele sussurrou. "Tudo bem que pareça difícil." Na manhã de sábado, Elias enviou outra mensagem. "Se você não vai me encontrar, pelo menos atenda ao telefone."
Não são apenas mãe e pai mais. Outra pessoa está envolvida. Outra pessoa. Meu coração deu um solavanco. Digitei de volta, perguntando quem. Nenhuma resposta. Foi quando a batida veio. Firme, medida. Não agressiva, mas também não casual. Pensei que pudesse ser um entregador até que Renan verificou a câmera da porta e ficou imóvel. Dani, ele disse baixinho. Você vai querer ver isso. Dei um passo para o lado dele. Na tela estava um homem que eu não via há 17 anos. Mais velho agora, olhos cansados, mas inconfundivelmente familiar. Elias. Ele não estava enviando mensagens de outro estado. Ele não estava entrando em contato à distância. Ele estava aqui. E ele não estava sozinho. Atrás dele, visível apenas por um momento antes de alguém sair do enquadramento, havia uma segunda sombra. Alto, de ombros largos, alguém que eu não reconhecia, mas alguém que claramente veio com ele. Renan sussurrou. Dani, o que exatamente está acontecendo? Eu não sabia, mas senti no fundo das minhas costelas que, o que quer que eu pensasse ser a verdade, nós nem tínhamos arranhado a superfície. E quando Elias finalmente olhou diretamente para a câmera, sua expressão não era de alívio ou esperança, era de medo.